Beleza. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acoplamento, pressão e velocidade para problemas transientes, né, usando métodos não definidos como base. Na aula passada a gente discutiu um pouco sobre como funciona a ideia do acoplamento, pressão e velocidade, como que isso é feito para problemas em regime permanente e como que a gente consegue tratar de diferentes formas, de onde vêm os erros, quais são os problemas que a gente tem que lidar. Então, na aula de hoje, né, qual que é a ideia? Abordar dois algoritmos, essencialmente. Um algoritmo chamado PISO e o outro algoritmo PIMPLE, que são algoritmos que fazem parte da mesma família do algoritmo Simple que a gente viu na aula passada, só que mais especializados para lidar com problemas transientes ou pseudotransientes, em alguns casos. Tá? Então, a ideia de hoje é muito parecida com a aula passada, só que a gente está ampliando um pouco o nosso escopo para a gente conseguir saber como tratar problemas transientes da maneira mais adequada possível. Então, né, antes da gente começar, vamos lembrar o que a gente está fazendo, né? A gente tem que sempre lembrar o que a gente quer resolver. O que a gente quer resolver, essencialmente, são as equações de Navier-Stokes, inicialmente agora numa formulação incompressível, né? Sem lidar com um comportamento com a energia. Então, para isso, né, o que a gente precisa considerar no nosso equacionamento? Abrir aqui meu quadro, vocês estão vendo minha tela do quadro, né? Dá para ver, né? Dá sim, João Vitor. Tá bom. Então, vamos lembrar sobre o nosso equacionamento, né? O que a gente viu na aula passada? A gente tinha uma equação de transporte, por causa da equação de continuidade, que era essencialmente dessa forma aqui. Espera aí. Beleza. Então, essa equação é a nossa primeira equação, conservação de massa. A segunda equação que a gente tinha era a conservação de quantidade de movimento. Vou já dividir tudo por rho, para ficar mais simples aqui para a gente. Vai ficar dividir o... Aí aqui a gente tinha o nosso gradiente de pressão. A gente tinha também o termo difusivo, né? Que no caso aqui a gente pode considerar se a viscosidade cinemática for constante. A gente bota ele para fora, vai ser um laplaciano da velocidade, mais um eventual termo-fonte, né? A gente pode ter aqui um ρg, né? No nosso caso aqui só g. Outros tipos de termo-fonte que podem aparecer. Então é isso aqui que a gente conseguia fazer, né? E vamos lembrar que com métodos não definidos a gente está fazendo o quê? Transformando essa equação de transporte, né, que é uma equação diferencial parcial, lembrando aqui que isso aqui vai ser três componentes da velocidade, né, em y, x e z. E no nosso caso aqui era isso que a gente tinha visto, né? Tinha três equações aqui, quatro equações, né, com a continuidade e a conservação de momento, e quatro variáveis. E o que a gente percebeu era o seguinte: a gente conseguia resolver essa equação bem, né? Mas essa outra equação, né, que é a conservação de massa, não dava para a gente informação suficiente para fechar o problema. Porque a gente precisa aqui resolver a pressão. E eu não consigo calcular a pressão de maneira direta com nenhuma dessas equações que a gente tem listado aqui, né? Essa equação de conservação de quantidade de movimento para a gente não é suficiente para determinar a pressão, e a continuidade, né, a conservação de massa também não vai nos ajudar muito, né? Costuma-se dizer que a conservação de massa atua mais como uma restrição do que como uma equação em si para esse problema. Até aí, ok? Todo mundo comigo? Sim. Beleza. Então, né, vamos só lembrar o que a gente fez na aula passada, né? A gente, quando discretiza essa equação aqui de baixo, né, vou chamar aqui de equação 2, essa aqui é a equação 1, o que a gente vai ficar? A gente fica com um sistema algébrico que comumente a gente vai escrever dessa seguinte maneira, que é a notação que é mais comum no OpenFOAM. Opa. Onde esse HU aqui, ele se refere à contribuição da componente explícita dos termos-fonte, né? Toda a parte da matriz que não é a parte diagonal dessa matriz, a gente vai considerar esse operador H, então vai aparecer fonte mais o somatório da contribuição das faces vizinhas aqui,
Então, toda a contribuição de fora da diagonal, e aqui a gente tem a contribuição na diagonal. Então, esse AP é o P aqui, onde AP se refere aos coeficientes da diagonal da matriz. E a gente viu, né, que faltava resolver esse grade P aqui, e ao longo da aula passada, né, o que a gente observou? Que existia diversas complicações ali para a gente conseguir, primeiro, determinar um grade P correto, que satisfazesse uma solução que conservasse tanto a massa quanto a quantidade de movimento, e também, né, que a discretização desse grade P era importante para evitar soluções numéricas erradas, né, dando origem àquela interpolação ritial que a gente comentou na aula passada também. Mas, né, em essência, o que a gente fazia para chegar numa equação para a pressão aqui? Né? A gente tinha essa equação, se a gente reescrever isso aqui, a gente pode ficar com uma formulação dessa maneira aqui, mais direta, né, onde o P é igual a HU sobre a P menos, vou botar dessa maneira aqui para ficar mais... Beleza? Então, isso aqui seria que a velocidade de um determinado centroide pode ser calculada por esse operador H aqui, dividido por AP, menos 1 sobre AP, grade P, onde esse grade P aqui precisa também ser discretizado de alguma maneira ali, como a gente viu na aula passada. E aí, né, o que a gente conseguia fazer para chegar numa equação para determinar a pressão de alguma maneira, né? A gente tem essa situação aqui, da equação 1, que vai dizer para a gente, né, que o divergente da velocidade tem que ser igual a zero. Então, se eu aplicar o divergente em todos os termos da equação, como é que vai ficar? Vai ficar que divide o P, que a gente sabe que é zero. Então, deixa eu botar aqui um zero aqui. Tem que ser igual a div HU sobre a P menos div 1 sobre a P grade P. Estou passando um pouquinho rápido aqui, né, só porque a gente já viu isso, mas é só para a gente recapitular. E observem aqui, né, o que eu vou conseguir fazer? Eu vou ter uma equação que vai me deixar, se eu pegar esse 1 sobre a P e considerar constante, eu fico com ele para fora daqui, vou ficar com o laplaciano da pressão é igual a divergente HU sobre a P. Né? Então, essa aqui é a nossa equação derivada para a pressão, que vem, né, quando a gente mistura a conservação de massa com essa equação aqui do balanço de momento. A partir dessa equação, né, notem, se eu tiver um HU, se eu conhecer HU, eu consigo saber qual é a pressão. Mas, para eu saber HU, eu preciso da pressão. Então, a gente vai ter um loop, né, voltando aqui para a equação. No simple, o que a gente tinha? A gente tinha sempre uma dinâmica ali de preditor-corretor, onde a gente conseguia calcular a velocidade para um determinado centroide a partir, né, de um campo inicial de velocidade e pressão. Essa nova velocidade satisfaz a conservação de quantidade de movimento, porém não satisfaz a conservação de massa. Então, né, com uma equação, um campo novo de velocidade que satisfaz a conservação de quantidade de movimento, eu posso agora resolver essa segunda equação da pressão, que vai me determinar um novo campo de pressão, e a partir desse novo campo de pressão, eu vou corrigir, nesse item 3 aqui, no item 4, eu vou conseguir corrigir o fluxo de massa que está entrando em cada célula com esse novo campo de pressão aqui que eu acabei de calcular, e com o fluxo novo eu consigo explicitamente calcular a velocidade nova, né? Então, só para a gente lembrar, o simple ele se chama semi-implicit, por quê, né? Existe uma primeira parte dele, que é a parte implícita, que é resolver o preditor de momento e uma equação de correção da pressão. Reparem, né, que quando eu resolvo essas equações, vamos prestar atenção aqui em cada termo, né? Nessa primeira equação aqui, eu quero calcular o P. O P, ele é montado a partir de um H que depende de uma velocidade, que é o campo anterior da velocidade, que eu já tinha antes, e ele depende também de um campo de pressão que eu preciso ter antes para calcular um novo P. Então, né, essa equação aqui, ela é uma equação que vai depender, essencialmente, ela é uma equação implícita, né, que eu tenho aqui coeficientes e operadores aqui que dependem de U, mas, assim, tem uma componente aqui que ela é explícita, que vem da pressão. Essa componente aqui, explícita da pressão, ela vai entrar no vetor solução para a gente. Então, se a gente observar nessa matriz aqui,
de um lado, tem toda a questão que a gente discretizou da equação, né, vendo termos na diagonal da matriz, termos fora da diagonal da matriz, essa matriz tem que ser resolvida, e o vetor solução vai estar imbuído ali também com uma componente que vem no gradiente da pressão, que eu tenho que conhecer de uma iteração anterior. Se eu não conhecer essa iteração anterior, eu não vou conseguir resolver essa equação. Então, normalmente, a primeira iteração precisa de um chute inicial. Já na segunda equação, né, é uma situação parecida. Eu tenho aqui uma situação, observe, né? Isso aqui é um laplaciano da pressão. Se eu jogar esse 1AP aqui para fora, é um laplaciano, divergente de um gradiente. E é uma equação, essencialmente, onde a gente tem um laplaciano. E se vocês observarem, né, tem um divergente aqui, né, mas esse HU a gente já conhece. Esse HU aqui, ele atua também como termo-fonte para nossa solução. Então, isso aqui é uma equação com o laplaciano, que depende de um certo termo-fonte aqui, que a gente também tem que conhecer. Ele vem, né, a partir de UP. Com o P atualizado, a gente consegue montar esse HU para calcular nossa equação da pressão nova. Aí a gente pega esse resultado, né, e terminou a parte implícita, né, que a gente estava resolvendo matriz. Repara que para a gente calcular essa primeira parte aqui, tinha que ter uma matriz de velocidade e uma matriz de pressão. Essa segunda parte agora que a gente vai ver é uma parte explícita do algoritmo, né, em que a gente pegava no algoritmo simple esse novo campo de pressão e calculava explicitamente os fluxos e as velocidades novas. Então, o que a gente fazia? Eu pegava esse grade P que eu acabei de calcular, computava o fluxo de massa em cada face para descobrir o quanto que eu estava errando e corrigia isso com mudava a velocidade explicitamente para garantir. E qual que é a parte explícita do algoritmo, né? Eu tenho um campo de pressão e velocidade que foram calculados através de matrizes. A parte explícita agora vai ver o seguinte fato. Computando o fluxo de massa em cada face, eu consigo, com esse campo de pressão novo, atualizar o campo de velocidade que eu tinha para fazer com que a velocidade nas faces e a velocidade no centroide satisfaça a conservação de massa. Porém, né, repara que quando eu faço isso, eu mudei a velocidade. Vocês concordam, né? A velocidade mudou. Ou seja, esse HU que eu tinha montado, né, resolvendo a equação 2, se eu calculasse um segundo HU agora, assumindo que a minha solução ainda não está convergida, esse teórico HU novo que eu montei é diferente do HU que eu usei para calcular isso, certo? Então, como o HU é diferente, a minha pressão vai estar diferente também, porque a pressão ela é calculada dependendo do HU. Então, isso dá origem, né, à natureza iterativa do algoritmo Simple. O que o Simple faz? Para ficar bem claro. Primeira parte, etapa implícita. Resolvo uma matriz para calcular as componentes da velocidade, de modo que eu resolva a conservação de quantidade de movimento, não necessariamente a conservação de massa. Depois, eu vou calcular um campo de pressão a partir dessa velocidade, desses operadores aqui, esse operador HU aqui, de modo a ter um novo campo de pressão. Esse campo de pressão vai me permitir corrigir os fluxos de velocidade para que eles satisfaçam a conservação de massa. E, com essa conservação de massa satisfeita, agora eu vou precisar... vocês vão lembrar aqui dessa questão de relaxação, né? Já vou entrar no mérito da relaxação aqui. Eu vou precisar fazer uma nova iteração agora, em que eu atualizei esses campos, eu vou recomeçar isso aqui tudo de novo. Então, com a velocidade nova, eu vou calcular de novo a conservação de momento. Então, eu pego essa velocidade que eu acabei de calcular, uso de chute inicial para calcular a nova equação de momento, atualizo esse operador H e resolvo tudo de novo. Esse é o algoritmo Simple. O algoritmo Piso e o algoritmo Pimple, eles vão vir dessa mesma lógica. A gente vai estar usando as mesmas equações. A diferença entre cada um deles não é uma diferença, assim, absurda. Vocês vão perceber que é sutil. Mas essa diferença sutil vai dar muita diferença nos resultados ali, em questão da performance numérica de cada algoritmo, o que vai definir para a gente quando usar um, quando usar outro, etc. Antes de falar dos algoritmos transientes, né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa relembrar alguns termos ali que a gente utilizou lá no início, naquele capítulo de discretização de operadores transientes. Né? Vocês devem lembrar que existia um fator ali muito importante para a estabilidade da discretização de certos operadores, que é o número de Courant. O que é o número de Courant? Ele relaciona o quanto de informação está sendo propagada, né, digamos assim, fisicamente, então seria um U∆T, reparem que isso aqui tem unidade de comprimento, dividido por quanta informação que uma célula, de certa maneira, tem, que seria, no caso, né, justamente
a discretização, né, o Δx de uma determinada célula. Ou seja, né, nesse caso aqui, vamos supor, para um dado passo de tempo, a informação, né, ela se avançou 1/3 da nossa célula, se a gente comparar. Né? Então, esse ΔT aqui, um determinado ponto que estava na ponta dessa célula, nesse novo passo de tempo, ele estaria agora em 1/3 da célula, né, se a gente imaginasse dessa maneira. Então, né, isso aqui seria associado a um current 1/3. Se a gente tiver um current 1, quer dizer que o que avança em um ΔT seria o suficiente para ir de uma célula para outra, né, de uma face para outra face. E se o current for maior que 1, né, poderia ter uma informação que está fora dessa célula e ela atropela a célula inteira. Ela vai de uma célula para outra, de maneira assim, mais visual, para a gente entender. No OpenFOAM, né, isso aqui é feito de uma maneira um pouquinho diferente, né, porque reparem que essa definição aqui ela é boa para um caso unidimensional, né, mas quando a gente está falando de uma situação poliédrica, né, onde a gente pode ter N faces em uma célula, e é tridimensional, né, a gente tem que tomar cuidado com esse Δx aqui, principalmente. Então, né, como que isso é feito no OpenFOAM? Eu vou trocar minha tela de novo aqui. No OpenFOAM, a gente precisa se preocupar justamente com essa questão da dimensão, né? Se a gente observar, nosso problema agora ele tem 3 dimensões características ali que a gente precisa computar, né? Então, vamos observar aqui, por exemplo, o caso de uma célulazinha simples. Deixa eu pegar aqui. Então, por exemplo, sei lá, a gente tem uma célula aqui. Não está uma linha muito reta, né? Desculpa aí. Me desculpa aí, mas é o que dá para fazer. Vamos considerar esse exemplo aqui. E aqui, né, a gente tem uma célula do nosso domínio com o centroide aqui, P. A gente vai ter aqui fluxo de todas as direções. Vai ter um fluxo aqui, vai ter um fluxo aqui, outro fluxo que está saindo, fluxo que está entrando, todas as direções vai ter fluxo. Então, né, o que acontece se a gente tenta calcular um current para essa célula? Primeira pergunta, qual o fluxo que eu uso? Segunda pergunta, qual Δx, Δy, Δz que eu uso? Isso é um problema, né? Como é que eu defino um current para esse caso? Segundo caso, esse exemplo aqui ele ainda tem uma situação legal, né? Porque, mal ou bem, é um volume ali que está alinhado com as direções. E se eu pegar uma situação desse tipo aqui, que eu tenho uma geometria arbitrariamente complexa aqui dentro da célula, com várias faces, tudo muito complexo, aí eu tenho um fluxo entrando aqui, saindo aqui, esse tipo de coisa, né? Isso aqui, imagina que isso aqui se propaga para ter um número de 20 faces, por exemplo. Como é que eu faço para esse caso, que não está nem alinhado com o domínio? É complicado. Então, né, sem se alongar muito nesse tópico, como é que a gente calcula o current para uma situação, né, tridimensional poliédrica? A gente utiliza um truque muito simples, né, que reparem, Δx, vocês concordam, né, tem a unidade de comprimento. Ou seja, eu posso fazer um comprimento característico a essa célula que vai depender de uma razão do volume dessa célula e a área total dessa célula, né? Então, se eu pegar cada face, pegar a área e pegar essa área total, se eu dividir o volume pela área total, eu vou ter um comprimento. Eu vou ter uma unidade de comprimento. Beleza, isso aqui já é uma boa opção para a gente. E a velocidade? Qual a velocidade que eu uso? Uma opção também é trabalhar com o somatório das velocidades. Então, ao invés de eu trabalhar com uma velocidade só, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a magnitude da velocidade de cada face, então eu posso fazer um somatório de cada face da magnitude da velocidade, só que repara, né? O que aconteceria? Primeiro de tudo, por que eu uso a magnitude e não uso a velocidade absoluta? A gente sabe que pela conservação de massa, né, esse somatório aqui, em um volume discreto é zero. Se eu pegar a magnitude, isso aqui não vai dar zero, mas só que ao mesmo tempo, né, a gente vai ter uma situação, né, que vão ter duas componentes aqui que vão estar somando uma com a outra, né? Essa componente, por exemplo, aqui, que está entrando no domínio, se no caso que a gente não tira a magnitude, ele se cancela, aqui nesse caso que a gente tirou a magnitude, a gente vai ter o dobro do que a gente queria. Então, né, como é que isso é feito?
A velocidade a gente vai calcular como metade do somatório da magnitude. Então, né, só para a gente pegar a fórmula aqui correta aqui, para todo mundo ter informação, vamos botar a fórmula completinha aqui. O Courant a gente vai conseguir calcular, então, originalmente no caso 1D a gente tinha assim, e agora a gente tem um Courant um pouquinho mais complexo, mas com o mesmo significado físico, que é calculado dessa maneira: meio, como a gente viu, vezes somatório nas faces da magnitude da velocidade em cada face da nossa célula. Aí a gente tem que multiplicar pelo vetor normal aqui também, né, para poder se precaver da situação onde, por exemplo, existe uma componente da velocidade ali que não está alinhada com a face, né, naquele caso, por exemplo, poliédrico. Então, beleza, isso aqui já resolve a velocidade para a gente. Vezes o ΔT. E agora, né, resta a gente falar desse comprimento aqui, né, que vai ser a razão da área das faces, né, o somatório das áreas de cada face, e o volume. Então, se ΔX é igual a VC dividido pela área de cada face, a gente vai conseguir fazer o inverso aqui, né? Então, a gente multiplica aqui pela área da face e divide tudo pelo volume desse volume de controle. Beleza, pessoal? Dá para entender aqui como é que a gente faz o Courant para esse caso mais generalizado? Tá claro? Beleza, então. Né? Repare, né, que o significado é um significado análogo, né? O quanto de informação total que está se transportando por essa célula dividido pelo volume que essa célula tem, né? Se a gente observar, né, é muito parecido isso aqui, né? Se a gente jogar a área para cá e deixar ela até um pouco de lado, né? Isso aqui é muito próximo a um fluxo, né? Que a gente tem aqui um somatório aqui. Essa área da face aqui, né, de certa maneira, também é um somatório da área de cada face. Então, a gente tem uma situação que a gente poderia até juntar esse somatório aqui. Então, tem uma espécie de somatório de fluxos dividido pelo volume, né? Então, tem uma correlação bem interessante ali também não só com a velocidade, mas também o fluxo. O número de Courant, ele é muito importante não só para aquela questão de discretização que a gente viu, né, da estabilidade de cada operador para discretizar o termo transiente, como ele também vai ser importante aqui para acoplamento, né? Então, vamos manter em mente aqui esse número de Courant, porque ele vai aparecer em todo momento ali, em qualquer simulação transiente que a gente estiver utilizando.